E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução de mais um vestibular do FPS, tá? Que é a Faculdade Pernambucana de Saúde. Bem, agora a gente vai estar resolvendo o vestibular do curso de Medicina do ano 2018.2, né? Da entrada 2018.2, beleza? Então, pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida aí, pode postar nos comentários. Um detalhe, a gente vai resolver nesse vídeo a prova inteira. Então, se você quiser uma questão específica para não ter que ficar esperando, aqui embaixo, onde tem a barra de progresso, vocês vão poder acompanhar pelos capítulos. Então, vai estar lá a questão, por exemplo, 17, questão 18. E se você tiver dúvida, na descrição do vídeo tem um enunciado, o início do enunciado de cada questão. Então, você pode conferir o que é que você está procurando e pular direto para aquele capítulo, para não ter que ficar esperando o vídeo chegar lá e ficar indo para frente e para trás sem saber onde é que está, ok? Então, se você é novo no canal, ou se você já veio por aqui e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva aí, curta esse vídeo e compartilhe. Tá? Para você não custa nada, mas para o canal é muito importante, beleza? Então, vamos lá, pessoal. A primeira questão aqui diz o seguinte: em 2017, para uma excursão dos alunos de uma faculdade, foram usados ônibus com capacidade para 41 participantes, tendo sido necessário um ônibus incompleto, com 38 participantes. Então, foi um certo número de ônibus completos, mais um incompleto, tá? Levando 38 pessoas. Em 2018, o número de participantes aumentou em 100 e serão contratados ônibus de mesma capacidade que os de 2017. Quantos ônibus a mais serão necessários e quantas pessoas ficarão no ônibus incompleto, respectivamente? Bem, a quantidade de pessoas que iam no ônibus completo, nos ônibus, né, que estavam completos, não importa se eram 1, 2, 10, 20, continua a mesma. A única coisa que vai diferenciar são aquelas pessoas que iam no ônibus incompleto, que eram 38. Agora são 138, tá? Então lembra que aqui eu tinha um conjunto formado pelos ônibus que iam completos, tá? Vamos pensar assim. Quantos ônibus tem aqui nesse conjunto? Não sei, mas eu sei que tinha mais um. Tinha mais um ônibus e esse ônibus aqui, ele ia incompleto. Isso foi no ano de 2017, tá? No caso de 2017, esse ônibus aqui ele ia com 38 pessoas. Quando a gente vai para o ano de 2018, a quantidade de ônibus completos que eu tenho é a mesma, tá? Então, tem a mesma quantidade de ônibus que estão completos. Qual é a diferença agora? É que ao invés de ter 38, eu tenho 138 pessoas. E aí, como é que eu vou descobrir quantos ônibus são necessários aqui? Bem, eu vou dividir por 41, já que cada ônibus cabe 41, tá? Então, vamos fazer essa divisão aqui. 138 pessoas dividido por 41. 40 vezes 3 dá 120, né? Então, vai ser isso mesmo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. E 123 para 138 falta 15. O que é que significa esse 3? Acabei de descobrir que para levar essas 138 pessoas, eu vou precisar de 3 ônibus, que é a resposta, né, o resultado da nossa divisão. Só que eu ainda vou ter mais 15 pessoas. Além dos 3 ônibus que vão cheios, eu vou ter ainda mais 15 pessoas, tá? Então, professor, significa que eu vou ter que contratar 4 ônibus? Aí é onde está agora o segredo. Não, né, pessoal? É verdade que aqui são 4 ônibus, mas eu não tenho que contratar mais 4 em relação ao anterior. Por exemplo, esse ônibus aqui, que vão com essas 15 pessoas que vão no ônibus incompleto, eu posso supor que é o mesmo ônibus que estava em 2017, é o que eu estou grifando de verde, que era aquele ônibus que é incompleto. Ele continua ainda incompleto. A diferença agora é que eu vou precisar de mais, agora sim, mais 3 ônibus que vão completos. Então, eu preciso contratar mais 3 ônibus em relação ao ano anterior. E em um dos ônibus, que é o último, vão 15 pessoas. Então, a nossa resposta correta aqui vai ser a letra B. Ok? Então, se tiver ficado alguma dúvida aí, é postar nos comentários. Vamos aqui para a próxima questão. A próxima questão diz assim: um florista colheu 73 quilogramas de flores medicinais que frescas, deixa eu só pegar o marca-texto aqui, que frescas podem ser vendidas por R$ 2,50 o quilo e desidratadas por R$ 3 a mais.
no preço do quilo. O processo de desidratação faz as flores perderem 5/8 de seu peso. Considerando que o florista decidiu separar o total de sua colheita em duas partes e que, quando vendidas, obtivessem valores iguais, quantos quilos de flores frescas serão vendidas? Aqui tem dois tipos de flores, né, pessoal? De cara já vamos dividir isso em duas situações. Tem aquelas flores que são frescas. E o que é que eu conheço sobre elas? Que custa R$ 2,50 o quilograma. E tem aquelas flores que são desidratadas. O que é que eu sei sobre elas? Que custa R$ 3,00 a mais. R$ 2,50 mais 3, R$ 5,50 o quilograma, tá? Bem, eu sei que as duas juntas são 73 quilogramas. Quanto é de cada uma que eu vou pegar? Isso eu não sei, essa é a pergunta. Então, vou supor, por exemplo, que eu vou pegar de flores desidratadas X quilogramas. Bem, se eu pegar X quilogramas desse tipo de flor, o que sobrar vai ser o outro, né? Quanto é que vai sobrar? Tudo, que são 73, menos X. Então, sobram 73 menos X quilogramas, ok? Bem, eu sei também o preço do quilograma, só que aqui tem que ter cuidado com uma coisa. É verdade que eu peguei X quilos dessas flores para desidratar, porque elas não vêm já desidratadas. Nesse processo de desidratação, a questão me disse que eu vou perder 5/8. Então, vê, se eu vou perder 5/8, qual é a consequência disso? É que eu vou ficar com quanto? Então, pensa comigo. Se eu perco de 8, eu perco 5, então é porque eu fico com 3, né? Então, quer dizer que vai restar dessas flores 3/8 da massa. E que massa é essa? Eu estou chamando de X, tá? O que significa que quando eu peguei X quilogramas de flores que estavam frescas para desidratar, o que vai sobrar no final é 3/8 dessa massa X. Então, 3/8 de X quilogramas. Agora sim, esse é o valor que eu vou utilizar. Como é que eu descubro quanto eu vou conseguir de dinheiro com isso? Eu pego a quantidade de quilogramas que eu tenho e multiplico pelo preço do quilograma. Isso é o dinheiro que eu consigo depois de fazer essa venda, concorda? Então aqui eu vou poder igualar, porque está dizendo que eu quero valores iguais. Ou seja, 73 menos X, que é a quantidade de quilogramas de flores frescas, quando eu multiplicar por R$ 2,50, isso tem que dar o mesmo que quando eu faça 3/8 de X, né, que é a quantidade de quilogramas de flores desidratadas, vezes o preço, que é R$ 5,50, tá? Bem, aqui a gente tem uma equação onde eu tenho fração. Geralmente, embora não seja obrigado, né, um método rápido de você resolver, que costuma ser bastante eficiente, é você multiplicar os dois lados da equação, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, pela fração que você estiver vendo, no caso o denominador, que é 8. Então, se eu multiplicar por 8 do lado direito e se eu multiplicar por 8 do lado esquerdo, isso ajuda a fazer a conta mais rápido, porque não vai mais ter fração, tá? Vê só, 8 quando eu multiplicar por 2,5, 8 vezes 2 são 16, e 8 vezes meio são 4. E 16 mais 4, 20. Então, esse resultado vai dar 20. E nota que é até fácil multiplicar o 20 por esses números, né? Porque 20 vezes 73, o dobro de 73 dá 146. Aí eu acrescento o zero do 20. E 20 vezes menos x vai ficar menos 20x. Igual, veja, já ficou tudo inteiro. Vê como fica bem razoável, né? A conta para fazer. Do lado direito, quando eu pegar o 8 para multiplicar, vai cortar com 8 de baixo. Então, só vai ficar 3x vezes 5,5. 3 vezes 5,5, 3 vezes 5 dá 15, né? 3 vezes meio dá 1,5. Então, vou ter 16,5. Então, 16,5x.
E aí eu passo esse menos 20 para o lado de cá, que vai passar somando, né? Eu vou puxar para cá essa conta. Então, o que é que a gente vai ter? 16,5 mais 20. Então, já vou colocar aqui o resultado, que é 36,5, no caso x, igual a 1.460. E agora, a gente passa esse número dividindo, né, pessoal? Então, quem vai ser x? Vai ser 1.460. E aí eu vou ter que dividir por 36,5. O que é que eu vou fazer aqui? Ao invés de 36.000, tem várias possibilidades. Eu posso andar uma casa decimal e colocar 365. Essa é uma possibilidade. Eu coloco 365 e aí, como eu andei uma casa decimal embaixo, eu ando em cima, tá? Aí vai ficar 14.600. O resultado dessa conta já é o que a gente está, teoricamente, né, procurando. No entanto, tem outra possibilidade. 36.000 você pode dobrar, por exemplo. Pegar o dobro de 36,5. Aí você pega o dobro de 1.460 também. Ficam os números um pouco menores, né? Mais fáceis de trabalhar. Mas como a maioria das pessoas eu acho que iria fazer essa conta aumentando uma casa decimal, então eu vou fazer por esse caminho também, tá? Então essa conta a gente precisa fazer. Eu vou fazer ela aqui fora. Eu tenho 14.600. É claro que dá para simplificar por 5 tudo, mas eu já vou fazer a divisão direto, tá? Dividido por 365. Bem, aqui quantas vezes 365 cabe em 1460? Com certeza são 3, né? Quer dizer, talvez nem seja 3, vamos ver aqui. Eu digo assim, 3 porque todas as alternativas começam com 3. Mas qual é o problema aqui? É que isso que eu estou achando é x, cuidado. A pergunta, as alternativas, não é o x. As alternativas são quantos quilos de flores frescas. Ó, vou lá grifar de marrom, tá? A pergunta é quantos quilos de flores frescas. Cuidado. As flores frescas são 73 menos x. Eu vou colocar um 3 para ver aqui o que é que acontece. 3 vezes 5, 15. Vamos ver, se não for 3, tá? A gente muda. Aí vai 1. 3 vezes 6, 18. Com o que tinha ido, 19. E aí vai 1. E 3 vezes 3, 9. Com o que foi, 10. Ó, 1095 para 1460. Ainda cabe 365. Se você não fizer de cabeça, faz aqui na mão. 5 para 10, falta 5. Aí aqui esse 9 vai ficar 10. 10 para 16, falta 6. Aí agora vai ficar 1. 1 para 4, falta 3. E aqui, 0. Ou seja, sobrou 365. O que é que significa isso? Que cabe o 365 mais uma vez, né, pessoal? Então quer dizer que não eram 3 ali, eram 4. Tá? E vai dar exato, concorda? Então aqui, ó, quando eu fizer 4 vezes 365, vai dar o 1460 exato. E aí vai sobrar 0, aí eu baixo o outro 0. Quantas vezes 365 cabe em 0? Nenhuma, né? E agora a conta acabou porque não tem mais o que baixar. Ou seja, eu descobri que x é igual a 40. Como x é massa, 40 quilogramas. Só que esse x não é ainda a minha resposta. Seria até perigoso se tivesse um 40 ali, né? Ele não é ainda a minha resposta porque isso é a quantidade de quilogramas de flores desidratadas que eu tinha pego, né? Que era x. Só que a pergunta, né, como eu tinha comentado agora, é quantos quilos de flores frescas? As flores frescas são quantos quilos que eu peguei? Não vamos esquecer que é 73 menos x. Então aqui eu vou fazer 73 menos 40. E aí vão sobrar 33 quilogramas. Beleza, pessoal? Então, fica aí como alternativa correta a letra A. Pessoal, se você está gostando do vídeo aí, eu peço que você curta, que você compartilhe com o pessoal e se inscreva no canal principalmente, tá? Para que possa motivar a gente a continuar produzindo conteúdo desse tipo. Se você quer a resolução de um vestibular específico, ou de uma questão específica, basta postar nos comentários também, tá? Então vamos aqui continuar. Bem, a próxima questão nos diz o seguinte. Passadas T horas, desde a ingestão de 30 miligramas de determinado medicamento por um paciente, a quantidade do medicamento presente na corrente sanguínea em miligrama é dada por Q de T igual a 32 vezes a exponencial elevada a menos 0,6T. Esse é, pessoal, para quem não conhece, ele é o número de Euler, que se chama exponencial, a gente fala exponencial. Ele é como se fosse o número π. Ele é um número irracional, tá? Que é aquele tipo de número que é infinito, não tem nenhum tipo de padrão.
ele vale aproximadamente 2,7, tá? Eu posso estar enganado, mas tenho quase certeza que é 2,7. Então, vê só. A exponencial aqui a gente já desconfia que vai ter a ver também, pode ter a ver com o logaritmo, né? Que é a função inversa da função exponencial. Bem, essa questão diz assim: admitindo esse modelo, em quantas horas, então está bem óbvio aqui que a pergunta é sobre o tempo, né? Em quantas horas restará 1 miligrama do medicamento na corrente sanguínea do paciente? E aí pediu para a gente usar essa aproximação. ln de 2 é igual a 0,69. Aí você pode se perguntar, o que danado é ln? Vê só, pessoal. A gente tem uma função, né, chamada logaritmo. Quando eu escrevo log de 5, por exemplo, isso a gente sabe que é a mesma coisa de log de 5 na base 10. Porque quando a base é 10, a gente não precisa colocar. Quando eu pego um logaritmo cuja base seja a exponencial, ou seja, esse número E, que é o número de Euler, então logaritmo de 5 na base E é a mesma coisa de ser chamado de ln de 5. Ou seja, o que é o ln? É o logaritmo na base E. Basicamente é isso, tá? Do mesmo jeito que o log, se eu escrevo simplesmente log, esse log ele é a mesma coisa que o log na base 10. Aí eu não preciso colocar o 10. No caso do ln, eu também não preciso colocar a base E. Eu simplesmente chamo de ln. Tá certo? Então a ideia é essa. Agora vamos começar a questão. Bem, eu sei que a quantidade tem que ser 1 miligrama. Que quantidade seria essa? Seria esse Q, né? Esse Q aqui de quantidade é que vai ser igual a 1, tá? Então, a gente vai ter que 32 vezes a exponencial elevada a menos 0,6t vai ser igual à quantidade. E eu quero que essa quantidade seja 1. Eu podia colocar a quantidade primeiro? Podia. Eu só coloquei essa outra expressão primeiro para poder a letra t ficar do lado esquerdo, que a gente está mais acostumado com isso, né? Note que aqui só tem a letra t, então é ela que eu vou achar, beleza? De cara eu vou passar esse 32 para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter a exponencial de menos 0,6 elevado a t, tudo isso igual a 1 sobre 32. Pessoal, se você não faz isso que eu vou falar agora, já se acostuma a fazer. Quando se tratar de uma questão de equação exponencial, uma questão de logaritmo, se você vê que tem um número que pode ser fatorado, você já fatora. Isso geralmente vai precisar mais cedo ou mais tarde. No caso aqui é o 32, tá? Então, esse 32, eu já vou fazer aqui fora a fatoração dele, para a gente ver quanto é que vai ficar, tá? Então, a gente vai dividir o 32 até não dar mais. Então, 32 por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, isso dá 2 à quinta, beleza? O nosso número é 1 sobre 32, ou seja, 1 sobre 2 à quinta. Existe uma propriedade que se eu quiser trocar o numerador pelo denominador, eu posso, contanto que eu mude o sinal do expoente. Então, ao invés de 1 sobre 2 à quinta, eu posso escrever 2 a menos 5. Se eu mudar o sinal do expoente, significa que eu troquei o numerador pelo denominador, tá? Então, ao invés de 1 por 32, eu vou escrever isso como sendo 2 a menos 5. E olha o 2 já aparecendo aí, né? Foi dado ln de 2. Então, como é que isso vai ficar? Vai ficar exponencial de menos 0,6 vezes t igual a 2 elevado a menos 5. Bem, o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Aqui. Como a gente tem uma exponencial, eu vou aplicar o ln, que é aplicar o logaritmo dos dois lados. Como eu vou estar fazendo a mesma operação dos dois lados, continua o mesmo resultado. Então, vou aplicar o logaritmo na base E de um lado e vou aplicar o logaritmo na base E do outro lado. Como o logaritmo e a exponencial são funções inversas, um anula o outro. Então, no caso aqui, é igual você somar para subtrair depois, pelo mesmo valor, tá? Nesse caso aqui do lado esquerdo, o que é que eu estou fazendo? O ln de E para depois fazer a exponencial. Então, isso é a mesma coisa de eu multiplicar por 2 para depois eu dividir por 2. Como são operações inversas, eu posso anular. Então, quem é que fica? É a mesma coisa de não fazer nada.
quem fica do lado esquerdo é só menos 0,6 vezes t. E aqui eu vou usar uma propriedade dos logaritmos do lado direito. Esse menos 5, que é expoente, em logaritmo, pode passar para antes do logaritmo multiplicando, né? Então, isso daqui vai ficar menos 5 vezes o ln de 2. E não é coincidência que a questão já me deu ln de 2. Então, eu vou ter menos 0,6t igual a menos 5 vezes o ln de 2, que vale 0,69. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer essa conta. Quem vai ser o t? Eu já vou fazer assim, ó. Esse menos 0,6 que está multiplicando, eu já vou passar dividindo. Só que antes eu preciso fazer aquela multiplicação do lado direito, né? 5 vezes 9 vai dar 45, vai 4. 5 vezes 6 dá 30, com 4 que tinha ido, 34. Aí vai 3. E 5 vezes 0, 0. E aí tinha ido 3, né? Então ficou menos 3,45. Dividido por menos 0,6. Então, quem vai ser t? Menos com menos é mais. Aqui eu vou andar duas casas decimais, tá? Então, aqui eu vou ficar com 5 vezes 7. Deixa eu ver aqui. 345, quando eu andar duas casas decimais, dividido por, quando eu andar duas casas decimais ali, 60, né? Aqui eu estava pensando que dá para simplificar um pouco, né? Mas pode dividir assim também, beleza? Vamos lá, 6 vezes 5 dá 30. Então, 60 vezes 5 vai dar 300. Aí vai sobrar 45. Baixa o zero, coloca a vírgula. Agora, para dar 45, 7 vezes 6, 42, né? Então, aqui 7 vezes 60 vai dar 420. Aí sobra 30, baixa o zero. E agora vai dar exato 5, né? 5 vezes 6, 30. E aí não sobra nada. Então, achei que é 5, o tempo, né? De 5,75 horas. Lembra que o tempo está medido em hora, beleza? Bem, agora as alternativas estão em horas e minutos. Aqui, como deu 5,75 e só tem uma alternativa com 5, a gente já sabe que é a letra A, tá? Mas esse 0,75 que deu, ele significa 75% de uma hora, né? 75% de alguma coisa, basicamente, é você pegar 3 quartos daquilo. Como um quarto de uma hora são 15 minutos, 3 quartos são 45, beleza? Então, seria a letra A realmente de todo jeito. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Se tiver ficado alguma dúvida aí, vocês postam nos comentários, beleza? Então vamos aqui agora para a próxima questão. A próxima diz assim: a amoxicilina é um antibiótico utilizado para o tratamento de infecções das vias urinárias, dentre outras prescrições. Um infectologista receitou para um paciente 150 miligramas de amoxicilina, isso é o que ele tem que tomar, na concentração de 125 miligramas em cada 5 ml a cada 6 horas. Quantos ml da amoxicilina devem ser administrados diariamente ao paciente? Bem, qual é o objetivo do paciente? É chegar em 150 miligramas. Esse é o objetivo, que é o que ele tem que tomar, tá? Aí vamos lá, o que é que foi dado aqui? Foi dado que o remédio, na concentração do remédio é de 125 miligramas para cada 5 ml para cada 6 horas, não é isso? Se a gente pensar no 125 e dividir já por 5, o que é que acontece? É simplificar por 5, em outras palavras, tá? 125 por 5 vai ficar 25. Então, eu descubro que eu tenho 25 miligramas para cada 1 ml. Isso a cada 6 horas. Esse resultado aqui ele é importante, mas ainda não é a nossa resposta, né? Mas ele é necessário. Quer ver só, a gente descobriu agora, basicamente aqui, que cada ml tem 25 miligramas. Só que eu não quero 25, eu quero que esse 25 seja 150. Então, se 1 ml possui 25 miligramas, então 150 miligramas, que é o que eu preciso, vão ser x ml. Então, aqui, 25 vezes x vai ficar 25x. E 150 vezes 1, 150.
Então, quem vai ser x? Vai ser 150 dividido por 25. Se você não quiser fazer direto, você simplifica por 5, por exemplo. 150 por 5 dá 30, né? E 25 por 5 dá 5. E 30 por 5 dá 6. Então, a gente achou aqui 6 ml. No caso, eu preciso tomar 6 ml para poder chegar em 150 miligramas. Agora, tem um detalhe aqui. Isso é em 6 horas, né? Como um dia são 24 horas, então eu preciso multiplicar isso daqui ainda por 4. Para poder 6 vezes 4, 24. Quando eu multiplicar isso daqui por 4, a gente vai ter 24 ml. Beleza? Aí você vai dizer, mas vai passar de 150 miligramas. Não, porque aqui o que é que eu descobri com aqueles 6 ml, né? Que eu vou ter 150 miligramas para cada 6 ml a cada 6 horas. Quando eu multipliquei por 4, só eu não mexer agora na concentração de miligramas, tá? Eu vou mexer então nesse e nesse. Então, quando eu multipliquei, do mesmo jeito que no início eu simplifiquei 125 por 5 e não mexi no tempo. Agora eu vou mexer na ml e no tempo e vou manter as miligramas, que é para não tomar uma dosagem maior, tá certo? Então eu vou estar multiplicando por 4 esse, aí para compensar também tem que estar multiplicando por 4 esse. O que eu fizer com um eu faço com o outro, tá? Então é isso. O 6 vai ficar 24 e os 6 horas, né, vão ficar 24 horas, que é o que a gente precisa. Beleza, pessoal? Então nossa resposta correta aqui é a letra C. Tranquilo? Então vamos aqui para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: durante uma epidemia de gripe, das 800 pessoas atendidas em um posto de saúde, 100 estavam de fato infectadas com a doença. Se admitirmos a mesma frequência da doença na população, ou seja, a gente viu isso nessa amostra, vamos supor que na população está igual, qual a probabilidade percentual de o próximo paciente atendido no posto ter contraído a doença? Ou seja, qual é a probabilidade dele realmente estar doente? Bem, a gente sabe que a probabilidade de uma coisa acontecer é a razão entre o número de casos que são favoráveis, são aqueles casos que eu quero que aconteça, dividido pelo número de casos que são possíveis, que são todos os casos que podem acontecer, tanto os que eu quero quanto os que eu não quero. A gente já viu, aqui de acordo com o enunciado, né, que a probabilidade de uma pessoa estar doente em um universo total de 800 pessoas, eu vou ter 100 indivíduos com essa doença, tá? Então é isso. A gente pode cortar os zeros aqui e vai ficar 1 por 8. Isso, 1/8 já é a probabilidade. Só que esse 1/8 ainda está na forma fracionária. E a pergunta é na forma percentual. Para você transformar isso para percentual, só é você multiplicar por 100, tá? Então, em outras palavras, você vai dividir 100 por 8. Isso serve para qualquer situação, tá, pessoal? Se você tem uma fração qualquer e você quer transformar essa fração em porcentagem, isso é você multiplicar por 100, tá? Aí o resultado já é uma porcentagem. Isso é para qualquer fração, em qualquer contexto. Então, vê só. Como 8 é 2 vezes 2 vezes 2, eu vou pegar a metade de 100 3 vezes seguidas, tá? A metade de 100 é 50, a metade novamente é 25 e a metade é 12,5. Então, isso daqui vai dar 12,5%. Beleza? Então, alternativa aqui, letra D. Tranquilo, pessoal? Vamos continuar aqui. Bem, a próxima questão diz o seguinte. Abaixo temos o esquema da planta de uma clínica que ocupa um terreno retangular, dividido em 4 partes. A recepção, com uma área de 30 metros quadrados. A sala de consultas, com uma área de 25 metros quadrados. O banheiro, com uma área de 16 metros quadrados. E a sala de exames. E essa a gente não sabe a área. Provavelmente essa vai ser a pergunta. Se a recepção e a sala de exames têm a forma de retângulos e o banheiro e a sala de consultas têm a forma de quadrados, então isso é importante, né? A recepção e a sala de exames têm a forma de retângulos. Por outro lado, o banheiro
e a sala de consulta tem a forma de quadrados. Aí qual é a pergunta da questão? Qual é a área da sala de exames? A gente já desconfiava que ia ser isso a pergunta mesmo. Bem, para calcular a área de um retângulo ou de um quadrado, a gente faz base vezes altura, é a mesma fórmula, tá? Para as duas. No caso do quadrado, a base e a altura tem a mesma medida. No caso do retângulo, não necessariamente. Eu digo assim, não necessariamente porque todo quadrado é um retângulo, no final das contas, tá? Mas se for um retângulo que não é quadrado, então a base e a altura vão ter medidas diferentes. No caso da recepção, vamos lá. A gente sabe que a recepção tem 30 metros quadrados. E a recepção é um retângulo, tá? Quem é que a gente sabe que também é um retângulo? A sala de exames. No caso da sala de consultas e do banheiro, a gente já sabe que são quadrados. A área da sala de consulta é de 25 metros quadrados. Como se trata de um quadrado, eu já consigo descobrir a medida desse lado e a medida desse lado, porque eles são iguais, né? Então tem que ser o número que ele vezes ele dê 25. E esse número é 5. Então a gente sabe que esse lado desse quadrado mede 5 metros e aqui também mede 5 metros, tá? Agora vê, uma consequência direta disso é que como esse pedaço aqui mede 5 metros, então esse pedaço aqui do lado esquerdo também mede 5 metros, concorda? E eu sei que a área do retângulo, que é a recepção, é 30. Então 5 vezes esse número que está aqui embaixo, que eu vou grifar de vermelho, que eu não sei quanto é, 5 vezes ele tem que dar 30. Para eu achar que número é esse, basta fazer 30 por 5. E aí eu vou achar 6. Então esse comprimento aqui é de 6. Beleza? Vamos lá. No caso do banheiro, a gente sabe que o banheiro ele tem 16 metros quadrados. Então eu já sei a medida desse lado e a medida desse, porque é um quadrado. Então aqui eu tenho 4 metros e aqui eu tenho 4 metros, porque 4 vezes 4 é 16. No caso da sala de exames, eu sei também então que essa altura aqui vai ser de 4 metros também. E eu já vou saber qual é a medida da base. Por quê? Porque eu sei que a medida de canto a canto, essa que eu vou fazer aqui de preto e negrito, tá? Ó, a medida que vem de canto a canto aqui, ó, vai ser 6 mais 5, concorda? E 6 mais 5, 11. Como esse pedacinho aqui embaixo eu já sei que é 4, então o outro é o que faltar para 11, concorda? E aí quanto é que falta para 11? 7 metros. Então agora eu posso fazer a área dessa sala. Então a medida dessa área vai ser igual a base vezes a altura, que é 7 vezes 4, 28 metros quadrados, tá? Descendo aqui nas alternativas, vai ser a nossa letra C. Beleza, pessoal? Então, se tiver ficado alguma dúvida aí, só é postar nos comentários. Vamos continuar. Bem, a próxima questão nos diz o seguinte. Quando um farmacêutico compra 2 caixas do medicamento X, 4 caixas de Y e 5 caixas de Z, ele paga R$ 196. E quando compra uma caixa de X, 6 caixas de Y e 4 caixas de Z, ele paga R$ 188. Quanto o farmacêutico pagará por 4 caixas de X e 7 caixas de Z? Bem, inicialmente não parece muito boa a situação aqui. Por quê? Porque a gente tem duas equações com 3 incógnitas, tá? Quando diz assim, ó, são 2 caixas de X, 4 caixas de Y e 5 caixas de Z. E aí me dá esse valor 196, eu posso traduzir isso por meio de uma equação, né? Seria essa equação aqui, ó. 2 caixas de X mais 4 caixas de Y mais 5 caixas de Z, isso vai ser igual a R$ 196. A segunda parte a gente também consegue traduzir como uma equação. Quando diz aqui uma caixa de X, 6 caixas de Y e 4 caixas de Z são 188. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Uma caixa de X é o próprio X, mais 6 caixas de Y, é o próprio Y, e 4 caixas de Z, mais
4 caixas de Z. Isso vai ser igual a 188. E aí a pergunta, né? Chega e diz assim: quanto o farmacêutico pagará por 4 caixas de X e 7 caixas de Z? Ou seja, o que é que eu estou querendo encontrar nessa questão? Eu quero saber quanto é que vale 4x mais 7z. É essa expressão aqui, ó, que eu estou circulando, que eu preciso encontrar. Nota que eu não preciso necessariamente saber quanto é x nem quanto é z. É claro que se eu souber quanto é x e quanto é z, eu respondo a questão também, né? Só que é provável que a gente não consiga encontrar o valor de x individualmente e o valor de z. Por quê? Porque só tenho duas equações aqui conhecidas, né? Equações que eu conheço o valor numérico dela. Eu só tenho duas equações e são 3 incógnitas. Então aqui é um tipo de sistema, né, que se eu for tentar achar um valor individual, eu não vou conseguir, tá? É um sistema que a gente chama de possível indeterminado. Mas qual é a ideia que a gente pensa? Vê, você quer achar 4x mais 7z. Eu olhando para essa expressão, eu vejo que não tem y ali. Então, eu vou pegar as equações que foram dadas e vou tentar eliminar o y. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isolando o y, mas não seria uma ideia muito boa, porque como na primeira equação, por exemplo, eu tenho um 4, esse 4 vai passar dividindo, depois é um 6 que vai passar, então fica um pouco obscuro, tá? Então, eu vou usar o método da soma. Como é o método da soma? A ideia é o seguinte, se um dos termos aqui, vou grifar de amarelo, é 4 e o outro é 6, eu posso multiplicar tudo, a parte de cima tudo por 6 e a parte de baixo tudo por 4. Isso vai fazer com que apareça 24 e 24y. São o mesmo valor. Para que eu possa cortar, eles precisam ter sinais opostos. Ou seja, essa equação aqui de cima, eu posso multiplicar realmente por 6. E a equação de baixo, eu multiplico, ao invés de ser por 4, por menos 4. Porque isso vai mudar o sinal. E quando eu somar as duas equações, corta o y. Por isso que o nome é método da soma. A ideia é cortar. Eu vou somar no final. Outra possibilidade seria a de cima ser multiplicado por menos 6. E a de baixo por 4. É uma outra possibilidade. Tá? Bem, vamos fazer vezes 6 a de cima. Como é que ela fica? 6 vezes 2 vai ficar 12. Então, aqui a gente vai ter 12x. 4 vezes 6 vai ficar 24. Então, vai ficar 24y. E 5 vezes 6 vai ficar 30. Então, 30z. Igual a 196 vezes 6. Vamos fazer aqui com bastante calma do lado de fora. 196 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 9, 54. Mais 3, 57. Aí vai 5. E 6 vezes 1, 6. 6 mais 5, 11. Então, vai dar 1176, tá? Então, vamos colocar aqui. 1176. Agora, a equação de baixo, eu vou multiplicar por menos 4. Vai mudar o sinal de todo mundo e quadruplicar, beleza? Então, menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes 6, menos 24. Nota que o y ficou 24 e menos 24. Quando eu somar, isso aqui vai cortar. Menos 4 vezes 4 vai ficar menos 16. No caso, menos 16z. Igual a 188 vezes menos 4, que vai ficar menos. E aí, bora fazer essa conta aqui do lado de fora. 188 vezes 4. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 8 vezes 4, 32. Mais 3, 35. Aí vai 3. E 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Então, vai ficar menos 752. O nome desse método que a gente está utilizando é método da soma, justamente porque o que eu vou fazer agora é somar. Então, eu vou pegar e somar a equação de cima com a equação de baixo. Como é que vai ficar? 12 mais menos 4. Fica 12 menos 4. 12 menos 4 são 8. Então, vai ficar 8x. 24 menos 24 anula.
30 menos 16 sobra positivo 14. 14Z. E aqui a gente vai ter 1176 menos 752. Vamos fazer essa conta. 1176 menos 752. 2 para 6, falta 4. 5 para 7, falta 2. E 7 para 11, falta 4. Concorda? Então, aqui vai dar 424. Aí você chega aqui e diz, sim, mas não tem mais o que fazer. Bem, tem porque todos são números pares, né? Como todos são números pares, a gente pode dividir tudo por 2. Quando a gente dividir tudo por 2, o que é que acontece? O 8 vai ficar 4 e o 14 vai ficar 7. Y não, né? 7Z, né? Já vai colocar Y aqui. E a metade de 424 são 212. Aí você olha para isso daqui e diz, mas eu não tenho mais como continuar. Bem, e nem precisa, né? Porque isso que você acabou de achar é o que você quer. Você quer achar justamente quanto é que vale 4x mais 7z. A gente acabou de achar que vale 212, tá? Nota que eu não sei quanto é o x individualmente, nem o z individualmente. Mas 4x mais 7z vale 212, que é o que interessa. Então, aqui é a letra D, a nossa alternativa procurada. Beleza? Então, pessoal, se você está gostando do vídeo aí, compartilha com o pessoal. Inscreva-se no canal, principalmente e curta, tá? É o que eu sempre digo, para você é tão rápido, não vale nada, mas para a gente é importante, até para que a gente continue produzindo esse material aí para vocês, beleza? E já aproveitando, se vocês quiserem perguntar sobre algum vestibular específico, alguma questão específica, pode postar aí nos comentários também, beleza? Então, vamos continuar aqui. Bem, a próxima questão diz o seguinte: em um posto de saúde, para vacinar 900 pessoas, são necessários 7 enfermeiros trabalhando 6 horas por dia durante 5 dias. Em uma situação de emergência, precisamos vacinar 2.880 cidadãos em um período de 4 dias, com uma rotina diária de 8 horas de trabalho. Aí a pergunta é: quantos novos enfermeiros de mesma capacidade de trabalho que os anteriores e para se juntar a eles devem ser contratados para a emergência? Então, pessoal, uma questão de regra de 3 composta, né? Eu sempre digo assim, que na regra de 3 composta é importante a gente primeiro anotar as grandezas, que são aquilo que está variando, ou que eu sei que vai variar. Então, aqui eu tenho a quantidade de pessoas, é uma grandeza. Eu tenho a quantidade de pessoas que vão ser vacinadas, tá? A quantidade de enfermeiros. Eu digo assim porque os enfermeiros também são pessoas, claro, né? Mas eu estou falando pessoas aqui no sentido das pessoas que serão vacinadas, não as que vão vacinar. Aí eu tenho a quantidade de horas que eles vão trabalhar por dia. Isso também é uma grandeza. E eu tenho a quantidade total de dias. Aqui a gente completa, né? Eu sei que vão ser 900 pessoas vacinadas no primeiro momento, né? Por 7 enfermeiros, trabalhando 6 horas por dia durante 5 dias. Aí na segunda situação, eu tenho 2.880 pessoas que vão ser vacinadas em 4 dias apenas, e os enfermeiros vão trabalhar 8 horas por dia. Aí aqui eu vou colocar que eu vou ter X enfermeiros. Note que esse X que eu vou achar, ele ainda não vai ser a resposta. Porque X, o que eu vou estar descobrindo é a quantidade total de enfermeiros que eu preciso para vacinar essas 2.880 pessoas, trabalhando 8 horas por dia em 4 dias. Mas eu tenho que lembrar que já tinham 7, né? Então, esse número que eu achar, dele eu tenho que tirar 7. Beleza? Mas vamos lá. Como é que se resolve uma regra de 3 composta? Tem muitas maneiras. A que eu prefiro é a seguinte. A gente pega essa grandeza que tem a nossa incógnita, que no caso aqui são os enfermeiros, e a gente vai isolar. Se ela fosse a primeira, segunda, terceira, não interessa. A gente isola essa daqui. Então, como é que vai ficar? 7 está para x. Assim como... Aí eu vou ter quantas frações ainda? Eu vou ter uma fração para as pessoas, uma fração para as horas e uma fração para os dias. São 3 frações, tá?
E o que é que eu faço entre elas? Sempre eu multiplico, tá? A ideia é essa daqui. O mais difícil agora, para você não errar, é você saber se cada grandeza é direta ou inversa em relação aos enfermeiros, que é onde tem a incógnita. Então, eu vou comparar as pessoas com os enfermeiros. Bem, de 900 para 2.880 aumentou, né? Então, se aumentou, eu coloco uma seta para cima. É assim que a gente vai descobrir se ela é grandeza direta ou inversa, tá? Quando é que duas grandezas são diretas? Vou fazer aqui no cantinho de fora, já para a gente saber. Duas grandezas são diretas, que significa dizer que são diretamente proporcionais, quando uma aumenta e a outra aumenta na mesma proporção, ou quando uma diminui e a outra diminui na mesma proporção. Ou seja, quando se uma dobrar, a outra dobra, se uma diminui um terço, a outra também diminui um terço, e assim vai, tá? E duas grandezas vão ser inversas quando acontecer o contrário, né? A partir do momento que uma aumenta e a outra diminui. Ou a partir do momento que a primeira diminui, a segunda aumenta, mas também na mesma proporção, inversa no caso. Ou seja, se uma dobrar, a outra cai pela metade. Se uma cair um terço, a outra triplica. Isso significa ser inversamente proporcional, tá? Então vamos lá. Se o número de pessoas aumentar, vamos fazer a pergunta agora que é a seguinte. Se 7 enfermeiros conseguem vacinar 900 pessoas, então, para vacinar 2.880 pessoas, precisa de mais ou menos enfermeiros. Como tem mais gente para vacinar, eu preciso de mais gente vacinando, concorda? Quanto mais? Não interessa, só interessa saber que é mais. Como as duas setas ficaram para cima, são grandezas diretas. O que é que isso significa? Que eu vou colocar aqui na fração assim, ó, 900 está para 2.880. Porque se elas fossem inversas, eu teria que inverter. O 2.880 é para cima e o 900 para baixo. Tem que ter cuidado com isso, tá? Agora vamos fazer o próximo. Vou pegar agora as horas por dia e comparar com os enfermeiros, tá? Se 7 enfermeiros fazem um serviço trabalhando 6 horas por dia, então se trabalhar 8 horas por dia, que é mais, então vou botar uma setinha para cima, eu preciso de mais ou menos enfermeiros. Vê, se eles agora estão trabalhando mais tempo todo dia, então não preciso contratar mais gente. Eu vou contratar menos pessoas. Aí você vai dizer, mas professor, não tem mais gente para ser vacinado? Mas professor, não tem menos dias? Cuidado, pessoal. A gente está comparando só os enfermeiros com as horas que eles trabalham. Esqueça o resto. Imagina uma situação onde você contrata pedreiros, por exemplo, para fazer uma obra na sua casa. E eles trabalham 6 horas por dia. Aí tu tem que contratar 7. Se eles passarem a trabalhar 8 horas por dia, tu vai precisar contratar mais pedreiros para fazer a mesma obra? Não, né? Se vocês estão trabalhando mais, eu posso contratar menos. Cuidado para não misturar com as outras coisas. Estamos comparando só essas duas. Então, aqui são grandezas inversas. Então, ao invés de 6 para 8, eu vou colocar 8 para 6, porque tem que inverter, tá? E agora a última. De 5 para 4, eu já sei que diminuiu, já vou colocar uma seta para baixo. Agora eu vou comparar os dias com os enfermeiros. Se 7 enfermeiros precisam de 5 dias para fazer um serviço, se eles tiverem 4 dias, eu vou precisar ter mais ou menos enfermeiros. Como eu tenho menos tempo para fazer agora, eu preciso de mais gente fazendo. Então, por isso que aqui vai ser inverso. Beleza? Aí vamos lá. Ao invés de 5 para 4, eu coloco 4 para 5. E agora você vai fazer essa conta aqui. Geralmente, essa conta é a parte mais fácil agora, pessoal. Pode parecer difícil, mas é fácil. Bem, se você não quiser simplificar nada, se você não é desses, você vai sofrer mais um pouquinho. Mas você vai fazer 900 vezes 8 vezes 4. E embaixo, 2.880 vezes 6 vezes 5, tá? E depois você faz 1000 pelos extremos. Só que vai dar um pouco de trabalho, porque esses números são um pouco grandes. Geralmente, o que é que eu gosto de dizer para o pessoal fazer aqui? Ó? Deixa eu repetir aqui, o 7 está para x, beleza? Bem, o que eu gosto de dizer geralmente para o pessoal é que quando chega nesse momento, você vai pegar cada número desse que você está vendo e vai reescrever esses números. Reescrever como? Com uma multiplicação de outros dois. Pense em dois números que multiplicados dê aquele. Por exemplo, 90. Só não vai fazer 90 vezes 1, né? Que aí não muda nada. Ou 45 vezes 2, ou 30 vezes 3, por exemplo, tá? Então, vou colocar, por exemplo, 30 vezes 3 no lugar do 90. No lugar do 288, eu vou dizer que é, por exemplo, o dobro
de 144. Concorda? O 8 é 4 vezes 2. O 6 é 2 vezes 3. O 4 é 2 vezes 2. E o 5 é só 5 mesmo. Aí o 5 não tem o que fazer, não. E agora, tudo que for igual em cima e embaixo, a gente pode cortar. Por exemplo, se você se ligar aqui, né, que 144 é 12 vezes 12, então aqui em cima eu já tenho esse 4 vezes 3, que é 12. E aí, quando eu cortar com 144, aqui embaixo ainda vai sobrar 12. Beleza? Aí dá para simplificar um pouco mais. Por exemplo, ó, eu posso fazer aqui esse 2 cortar com esse 2. É uma possibilidade, tá? Aí eu posso fazer aqui em cima, ó, 30, que tem aqui em cima, dividido por 3, que tem aqui embaixo. Então, no lugar desse 30 vai ficar 10. Tem mais simplificação possível? Tem. Vê comigo. Aqui do lado de baixo agora eu vou cortar de amarelo. 5 vezes 2, quanto é que dá, né? 10? Então, eu posso cortar com esse 10 aqui de cima, que apareceu. Outra coisa. Deixa eu repetir logo quando foi que ficou aqui, senão fica muito bagaceira, tá? Então, vai ficar assim. 7 está para x. Assim como, quem é que sobrou ainda do lado de cima? Do lado de cima só tem 2 vezes 2. E do lado de baixo? Só ficou o 12, né? Pronto, aqui só ficou o 12. Aqui eu posso simplificar. Ó. 12 por 2 fica 6. E 6 por 2 fica 3. E aqui em cima ainda fica 1, né? Que é como se não tivesse nada, fica 1. Faz meio pelos extremos. Agora, x vezes 1, x. E 7 vezes 3, 21. Então, o que é que eu descobri? Que eu preciso de 21 enfermeiros. Não tem essa alternativa. Na verdade, pior seria se tivesse, tá? Vai que tivesse esse 21 e o cara quisesse marcar. Porque eu descobri que eu tenho 21 no total. Como já tinha um 7, de 21 eu tiro 7, fica 14, né? Então eu só preciso contratar mais 14 pessoas para se juntar às 7 que já tinha, para poder formar esses 21 enfermeiros, tá? Então, pessoal, é isso. A gente encerra o vídeo aqui. Se tiver ficado alguma dúvida, você vai postar nos comentários, beleza? Então, valeu e até o próximo vídeo. Um abraço.